Vamos lá, seja muito bem-vinda. Hoje eu trouxe um tema aqui que eu acho que é importante para o momento que estamos vivendo em relação ao nosso time, né? Eu vejo muitas alunas aí, né? Já se passaram 3 meses, começa a bater aquele desânimo, se perde no meio do processo de emagrecimento, e a ideia aqui é a gente resgatar uma a uma para o foco, tá? E aí eu trouxe esse tema de hoje, que é a única coisa. Como pequenas ações constantes podem transformar seu corpo e sua vida, tá? Essa, essa aula de hoje foi pensada depois que eu li um livro. Faz um tempo, já faz acho que uns 2, 3 anos que eu li esse livro, chamado exatamente A Única Coisa. E ele traz alguns pontos que a gente vai utilizar dentro dessa aula aqui hoje, que é exatamente a intenção, né, de trazer essa questão da única coisa para vocês, para que isso dê aquele gás de novo, aquela motivação de entender que é possível continuar no processo, tá? Então, o sucesso ele é construído sequencialmente e é uma coisa de cada vez, né? Então, quando a gente fala sucesso, a gente fala em todos os setores da nossa vida, né? Não estamos falando aqui só da parte do emagrecimento, mas sim a vida como um todo, né? Então, para a gente atingir o sucesso, a gente se dizer ali uma pessoa de sucesso, a gente tem que ali, né, fazer uma coisa de cada vez. E você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, porque a gente se perde. Quando a gente decide fazer tudo ao mesmo tempo, a gente acaba se perdendo no meio do caminho e não fazendo bem feito, tá? O que é a única coisa, né? A única coisa é aquela ação que feita naquele momento, né, no agora, torna o resto mais fácil ou desnecessário. E aí cabe a nós, né, a cada um de nós entender qual é a única coisa. Cada pessoa vai ter uma única coisa, né? Que justamente vai fazer esse dominó, né? Eu trouxe várias imagens aqui de dominó porque é exatamente isso, o tal do efeito dominó. E aí quando você acerta essa única coisa, o processo, né, o efeito dominó começa realmente a acontecer. E aí cabe a nós entender realmente qual é essa primeira peça que a gente vai utilizar. Então, em vez de ficar tentando de tudo, né, mudar tudo, comece com uma mudança pequena e consistente, né? Eu tenho falado muito isso, tanto no grupo quanto de forma individual, com muitas alunas do nosso projeto, que é exatamente isso, né? Muitas vezes a gente é tomado por conta da nossa rotina, a gente entra numa semana que fica mais difícil de manter a rotina em termos de treino, em termos de alimentação. Não, a gente está indo ali numa toada boa, tudo certinho, de repente vira um caos. E eu tenho falado muito isso, que é dentro desse caos, dentro dessa condição que a gente tem naquele momento buscar sempre o nosso melhor. Então, muitas vezes, você não vai conseguir, numa semana mais difícil, treinar 5, 6 vezes na semana, como você treinou numa semana anterior, num mês anterior. Mas, putz, fio, eu tô com. Tá difícil e tal. Eu vou me comprometer a fazer pelo menos 2 treinos na semana na academia e mais 2 treinos em casa. Olha aí que maravilha. Numa semana que tava caótica, você conseguiu dedicar um tempo para manter o seu projeto. Então, não foca nisso, né? Em querer mudar tudo, grandes mudanças, e sim pequenas mudanças e de forma consistente, tá? Que aí o efeito do longo prazo vai fazer realmente as coisas acontecerem. E aí eu venho para a teoria do dominó, né? Um dominó pequeno, né? Ele pode derrubar um 50% maior. Então é mais ou menos isso, né? A gente pega uma pecinha de dominó e a gente consegue derrubar uma peça que é 50% maior do que essa peça inicial. E aí, né, esse efeito ele continua se aplicando. Então você derrubou a primeira pecinha, começou esse efeito dominó. E com constância, você cria essa reação em cadeia, né? É isso que eu quero provocar em vocês aqui hoje, tá? Pequenas vitórias diárias, elas geram uma transformação real.
Então, quando você, numa semana, né, voltando a esse exemplo, uma semana caótica, que você reajustou as suas metas para aquela semana, e aí você cumpriu as suas metas nessa semana maluca, essas pequenas vitórias, elas vão gerar uma transformação real. Você vai se sentir empoderada, vai falar: nossa, realmente eu posso, eu consigo, só depende de mim, tá? E eu trouxe, né, dentro dessa teoria do dominó, uma curiosidade que é bem interessante, né? Falando dessa questão da peça de dominó, ela tem capacidade de derrubar uma peça 50% maior, né? Imagina que se você pegar uma pecinha de dominó, em 13 movimentos, você consegue derrubar a Torre Eiffel em termos de tamanho. Então, olha o poder da reação em cadeia. Olha a força que vocês têm através de pequenas ações mudar completamente o cenário, tá? E como que a gente pode aplicar isso ao emagrecimento, né? O que você faz todos os dias importa mais do que o que você faz de vez em quando. Olha aí que maravilha. O que você faz todos os dias importa mais do que aquilo que você faz de vez em quando. Então, se você ainda não tem uma rotina constante de treinos, né, de alimentação, de hidratação, de sono, né, e mas de vez em quando você acerta na mão, né, isso não é importante. O que é importante são aquilo que você faz todos os dias. E não importa que seja pequeno, mas a constância vai trazer o resultado. Lembrei até aqui agora, eu fiz um story faz umas 2 horas, eu estava indo levar a Olivia na natação, e aí eu falei exatamente sobre esse ponto, né? Tudo que eu mostro aqui para vocês, eu aplico na minha própria rotina, né? Então hoje fiz um treino de 30 minutos na academia. Nossa, mas fio, 30 minutos funciona? Sim, por conta de dois fatores. O primeiro fator que vai fazer funcionar é a frequência. Se você treina 30 minutos, pelo menos 4 vezes na semana, você vai começar a gerar essa reação em cadeia. E aí, o segundo ponto importante é a questão de ter um treino específico que vai realmente otimizar o seu tempo de treino. E aí, todas as nossas alunas têm exatamente isso aqui nas mãos, né? Essas ferramentas na mão, que é ter um treino específico que é possível treinar ali por volta de 30, 40 minutos por dia. Então só depende, de novo, de cada uma de vocês, tá? Pensa em começar pequeno, lembra do efeito dominó. Um dominó ele tem a capacidade, né? Uma peça de dominó tem a capacidade de derrubar uma peça 50% maior e gerando esse efeito em cadeia. Então comece pequeno. Se você está com dificuldade de retomar, por exemplo, a rotina de treino, não adianta você numa segunda-feira falar que vai treinar 5 vezes na semana, porque você não vai. Não tem hábito, não tem rotina. Qualquer coisa que acontecer durante a semana que impossibilite você de treinar um dia, então olha aí, você não estava treinando nenhum. Aí você colocou como meta que ia treinar 5. Aí teve um dia que você não treinou. Você treinou 4 na semana. Só que mesmo assim, psicologicamente, você vai pensar: nossa, eu falhei, porque a minha meta era não treinar 5 vezes na semana. Então começa pequeno. Cria a meta ali, eu quero treinar 2 vezes nessa semana, para começar. E aí você vai treinar essas 2 vezes, vai se sentir motivada, e talvez até o final da semana você vai treinar mais uma, outra, e aí o jogo inverte. A sua meta era treinar 2 vezes, você treinou 3, 4. Olha como isso tem o poder de mudar, né? Comece pequeno, né? A questão da garrafa, preciso beber 2 litros de água por dia, por exemplo, né? Uma pessoa ali que tem essa meta. Só que ela não está conseguindo beber. Então vamos criar uma meta menor. Putz, eu bebo, não estou bebendo nada, então tá bom, vamos beber 1 litro de água por dia. E aí vai passar ali uma semana bebendo 1 litro, na semana seguinte 1,5, até que na outra semana você vai conseguir bater a sua meta. Então comece pequeno, vai aumentando, vai ajustando ao longo do caminho, né? Essa semana eu tô na loucura, não consigo treinar. Então, mas 10 minutos de treino você não consegue? Eu mandei no grupo de alunas, né? 30 treinos para serem feitos em casa, de 12, de 10, de 8,
de 4 minutos. Não tem justificativa para não conseguir pelo menos 10 minutinhos de treino por dia. Só precisa se dedicar. Preciso dormir mais cedo, 30 minutos, tá? Então, putz, eu falo muito sobre a questão da qualidade do sono, da quantidade de sono para otimizar o metabolismo. Tô indo dormir todo dia meia-noite. Então, ao invés de você falar que vai dormir às 10 da noite, por que não vai dormir às 11h30? São 30 minutos. E aí você vai conseguir dormir 30 minutos mais cedo todos os dias. E aí, depois de um tempo, você vai falar, nossa, eu acho que eu consigo dormir mais 30 minutos mais cedo. E aí você vai dormir às 11 e vai criando esse hábito, vai criando essa rotina. Com o passar do tempo, a reação em cadeia vai gerando a transformação que você está buscando. Então, comece pequeno. Exemplos de única coisa. Então, putz, o que que eu consigo fazer essa semana? Beber 2 litros de água por dia. Tá bom, então, vou me manter nessa meta. Fazer pelo menos 3 vezes caminhada na semana. Eliminar o açúcar por 7 dias. Treinar mesmo que com pouco tempo. Então, dentro de cada cenário que vai se mostrando na sua frente, dia após dia, semana após semana, vai criando na sua cabeça, entendendo qual é a única coisa que você pode fazer para melhorar esse cenário, tá? E aí a minha proposta é exatamente essa aqui com vocês, tá? Uma dinâmica aqui. Pode ser num papel, pode ser nas notas ali do celular, né? Escreve ali uma pequena ação que você pode fazer todos os dias. E com o tempo, essa ação vai transformar a sua vida. Então, eu me comprometo a treinar pelo menos 5 minutos todo dia. Minha meta, 5 minutos todo dia. E aí você vai treinar. Precisa ser só 5 minutos? Obviamente que não. Mas pelo menos 5 minutos todo dia. A gente chama isso de meta ridícula, que é algo que realmente é simples de ser executado, mas que gera um efeito agregado muito grande, né? Ah, vamos de novo nesse exemplo. 5 minutos por dia. Eu preciso fazer 5 minutos de exercício por dia na academia. Aí você chega na academia e, obviamente, que depois que você está lá, você vai fazer mais de 5 minutos. Mas mentalmente, você focou que precisava fazer 5 minutos. Tá? Então, criem aí a meta de vocês, tá? E vamos entrar em ação. Pode mandar depois lá no grupo ou individualmente, falando, Fio, a minha única coisa é essa daqui, tá? Vai ser interessante a gente trocar essas experiências, eu entender um pouquinho mais de como que tá cada rotina de vocês. E aí um compromisso final, né, pra gente. Trouxe aí 5 frases de efeito, né? Disciplina não é fazer tudo, é fazer a coisa certa todos os dias, tá? Mais um ponto que é importante em relação à disciplina, né? A disciplina ela é extremamente importante, essencial, até você criar o hábito. Então, até você criar o hábito que você precisa treinar todo dia, por exemplo, 5 minutos, é a disciplina que vai fazer você ter essa constância de treinar os 5 minutos por dia. Depois de 21 dias, 30, 60, depende aí, né? Existem vários estudos que falam que é mais ou menos esse tempo aí que gera para você criar uma nova rotina, um novo hábito. Você não vai precisar mais da disciplina, vai ser algo automático para você, né? Então vai parar de ser difícil, vai ser algo natural. E aí a gente volta na questão. Não subestime o poder do tempo. E aí eu coloquei aqui entre parênteses. Ele vai passar. O- Se a gente tem uma certeza nessa vida é que o tempo passa. E independente do que você está fazendo, ele vai passar. Então aproveita o tempo que você tem para fazer as melhores escolhas, para que você tenha disciplina para fazer a coisa certa. Escolhe a sua única coisa, né? A gente já fez a nossa dinâmica aqui. Escolhe qual é a única coisa que você pode fazer a partir de hoje. Que você tenha constância, frequência. E sempre faça o melhor que você pode. Aquilo que eu já falei, né?
Faça o melhor que você pode nas condições que você tem, tá bom? E comece hoje. Não procrastina. Não procrastina. Se você fala que vai começar amanhã, você vai começar na segunda, na semana que vem, pronto, já perdeu o nosso compromisso. Começa hoje, tá? Para que as coisas comecem a acontecer, para que o efeito do tempo traga o resultado que a gente está procurando. E aí eu termino aqui falando exatamente sobre isso. Não subestime o poder do tempo. Ele vai passar, independente do que você está fazendo. Certo? Deixa eu interromper aqui, abrir minha tela. Quem está ao vivo, se quiser abrir o microfone, se quiser abrir a câmera, falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, pode ser em relação ao assunto que a gente trouxe aqui hoje, pode ser alguma outra questão. Aproveita esse momento, tá? Eli, Jéssica, vamos lá, meninas. Hoje eu tava pensando exatamente sobre a questão do tempo, né? Eu falei assim, nossa, já tá em abril. E se tivesse, por exemplo, né, fiquei comparando com a minha realidade. Aí eu falei, se eu tivesse fazendo treino, sei lá, de meia hora todo dia, ou 3 vezes na semana, que seja, eu ia estar tão diferente já, e eu já tô em abril, né, e parece que foi ontem que a gente tava em janeiro, e aí eu fiquei pensando nisso, né, assim, de a diferença, o tempo vai passar, a gente não percebe que o tempo tá passando, muitas vezes, Uhum. e E vai deixando a vida levar e vai vivendo o dia a dia ali e vai deixando de lado, no meu caso. Vou deixando de lado essa questão de treinar e de dar prioridade para isso, né? E em 4 meses já teria muita diferença de quando começou o ano para hoje. Aí eu tava refletindo sobre isso hoje. E olha que a gente tem conversado bastante, hein, Eli? É isso, É, é isso. Depois aqui da gente terminar a nossa reunião, pega 5 minutinhos aí para você e entende qual é a única coisa que você pode fazer a partir de hoje para mudar esse cenário. Para que daqui 3 meses você não tenha essa sensação de, nossa, já estamos no meio do ano e eu não fiz nada. Entende? sim, é essa sensação mesmo que eu tive. Mas, vamos lá, ainda tem mais Exato, sei lá quantos meses, 8 meses do ano. Então dá para fazer muita coisa. exato. Esse é o espírito. Esse é o espírito. Pensar sempre do lado do copo meio cheio, não o copo meio vazio. É isso. Parabéns. E conta comigo, hein? Me chama, me grita. Tô aqui para te ajudar. Já é a primeira reunião nossa aqui que você participa. Se quiser falar alguma coisinha, seja bem-vinda. Não, eu tive na outra, só que eu tava como desconhecido. Curtiu? Ajudou? Curti, ajudei, ajudou bastante. E eu também tô nesse processinho aí da água. Eu tentei tomar 2,5 litros de uma vez, mas falhei, e fiquei com aquela sensação de falhei. Hum. Mas aí eu comecei 2 garrafinhas, agora eu já tô na terceira garrafinha. Então tô indo assim, de pouquinho em pouquinho. Às vezes também eu não consigo treinar todos os dias por causa da correria. Aí lá no serviço tem escada, aí eu tô às vezes subindo 2, 3 degrauzinhos, 3 andar, quer dizer, Uhum. que é onde vai o fôlego, porque eu tô sedentária, descendo. Aí eu tô tentando me adaptar assim nesse jeito, indo fazer. Tipo, hoje eu não consegui fazer o treino. Mas eu fiz um pouco de subir e descer as escadas. Foi ali, encaixando pra não ficar sempre parada, né? Exato. Mas Pegando, é aquilo, é a constância. pegando esse exemplo que eu dei aqui hoje sobre os 5 minutos, né? A única coisa é treinar 5 minutos todo dia. Imagina, chegou final do dia, por exemplo, aqui hoje.
E, meu, eu não consegui treinar. A rotina me engoliu, eu me perdi, eu não consegui treinar. Só que aí você vai falar, não, a minha meta são 5 minutos por dia. Eu vou ali agora no grupo, vou pegar um link de um treino de 5 minutos que o Fio deu e vou treinar antes de dormir. Pronto. A sensação que você vai terminar o dia de dever cumprido, surreal. E é o jogo, a gente fala de novo, é o jogo do longo prazo, do médio e longo prazo. Então, imagina fazer isso sempre. 3 meses se passaram, o jogo seria outro atualmente, tá? Então, comece hoje, comece hoje. Vê aí os gargalos que estão te atrapalhando para a gente resolver, criar estratégias para alcançar o nosso objetivo juntos. Beleza? Beleza. Show. É isso, meninas. A minha ideia era essa mesmo hoje, ser direto ao ponto, trazer esse conteúdo para ajudar. Espero que tenha aí aberto um pouco mais a mente de todas vocês que ainda vão assistir também. E reforçando o nosso compromisso. Estamos lá no grupo, estamos lá, né, no WhatsApp. Chame, chame. Tá com problema? Chama. A gente vai dar um jeito, a gente vai ajustar, fazer o que for necessário para que a gente alcance o nosso objetivo juntos, tá? Então, da minha parte é isso. Boa noite, obrigado pela companhia de vocês. Bom restinho de semana. Bora criar a nossa única coisa e partir aí para a próxima metade, né? Os próximos 3 meses desse ano, que com certeza vão ser muito melhores do que os primeiros 3. Beleza? Beleza. Boa noite. Muito Beleza. obrigada. Boa noite. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.